Vamos lá, minha gente, fazer questão de concurso para ver se o que a gente estudou resolve, né, para fazer as questões de prova. Vamos começar já com uma de consultor do Senado, tá certo? Juan, brasileiro nato e artista plástico de renome internacional, embora fosse apaixonado pelo Brasil, requereu a nacionalidade do país Alfa, que integra a União Europeia, de modo a que, gente, facilitar o recebimento de financiamentos e a realização de negócios nesse país e nos países que integram o bloco da União Europeia. O seu requerimento foi deferido, o que aumentou inclusive a facilidade do ingresso de Juan no território de Alfa, nas sucessivas viagens que realizava a partir do curso do ano, a partir do território brasileiro. Anos depois, Juan foi condenado em sentença transitada em julgado pela prática de crime no país Alfa. E como se encontrava em território brasileiro, o referido país solicitou a extradição de Juan. Eu tenho aqui, ao mesmo tempo, uma pergunta: ele é naturalizado ou ele não é nada? E ele poderia ser extraditado? Veja bem, gente, é exatamente a hipótese do artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, perda mudança. Ele não adquiriu outra nacionalidade como imposição. Ele adquiriu para facilitar a situação dele, a gente viu isso. E, portanto, ele pode ter a perda da nacionalidade brasileira e que vai permitir que ele seja extraditado. Vamos ver? Juan possui dupla nacionalidade, sendo uma delas brasileira, o que obsta o deferimento da extradição pretendida, qualquer que seja o crime praticado. Por ter a nacionalidade do país requerente, a extradição sempre deve ser deferida, ainda que mantenha regularmente a nacionalidade brasileira. Não, gente. Tá? Se ele mantiver a nacionalidade brasileira, ele não pode ter sempre a extradição deferida. Ele, Juan, deve ter declarada a perda da nacionalidade brasileira pelo órgão competente, que é o Ministério da Justiça, tá? Sendo possível, atendidos os requisitos formais exigidos, que seja deferida a extradição requerida. Então, ele deve ter a perda de nacionalidade declarada e ele poderia ser, então, extraditado, tá certo? Sendo que ele possui dupla nacionalidade, tá? Sendo uma delas brasileira, o que proíbe o deferimento da extradição, qualquer que seja o crime praticado. Veja bem, gente, nós estamos aqui com uma situação de um brasileiro nato, acho que era brasileiro, perdeu a nacionalidade brasileira. E isso permite que haja essa extradição. Nós tivemos um caso de uma brasileira nata que foi extraditada para os Estados Unidos porque ela tinha se naturalizado norte-americana durante um tempo, há milhões na década de 90, e depois ela foi acusada de matar o marido, que era norte-americano, e depois ela veio para o Brasil. O Supremo reconheceu a possibilidade de se perder, e aí houve a declaração de perda da nacionalidade dela, tá, pelo Ministério da Justiça, e ela pôde ser extraditada, porque houve a perda da nacionalidade. Então, se houver essa perda de nacionalidade pela autoridade competente, ela pode ser extraditada. Porque aí eu já estou falando de um brasileiro naturalizado que é possível ele ser extraditado. É a alternativa mais correta. Porque se ele não tiver a perda de nacionalidade, ele realmente não poderia ser extraditado. A letra A poderia ser. Mas a letra C está mais correta. Porque diz que ele deve ter declarado a perda de nacionalidade de acordo com o artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2. Ele adquiriu outra só para poder. E em ele perdendo, ele vai poder ser extraditado, tá? É possível, sendo possível, atendidos os requisitos formais, que seja deferida a extradição requerida.
Ele é brasileiro nato, que significa que a nacionalidade do país alfa, também ostentada por ele, não possui validade perante a lei brasileira, isso não tem nada a ver. Possui dupla nacionalidade, sendo uma delas brasileira, o que obsta o deferimento da extradição. Não, gente, se ele fosse brasileiro nato, né, como está aqui, que ele era brasileiro nato, ele teria essa, na dupla nacionalidade, não poderia ser extraditado. Então, ou era a letra A ou era a letra C. Mas a letra C diz, ele deve perder, e deve mesmo. E com isso é possível a extradição, é possível mesmo. Então, letra C de casa, tá bom? Porque você tem que subentender que é um caso de perda. E ele deve ter a perda declarada, o que permitirá a extradição. Permitirá. Ah, mas ele não era brasileiro nato até aquele momento? Não. Porque ele teve a perda declarada no momento em que ele, e isso retroage ao momento em que ele se naturalizou do país alfa, alfaniano, né? Era do país alfa. Então, a letra C a mais correta, gente, tá? Questão 2. João nasceu na França, quando seus genitores, ambos brasileiros, ali se encontravam a trabalho em uma conhecida indústria automobilística. Os pais brasileiros estavam a serviço do Brasil? Não. Estavam a serviço de uma indústria automobilística, tem nada a ver com o Brasil. A serviço do Brasil. Então, João nasceu na França de pai ou mãe, no caso pai e mãe brasileira, que não estava a serviço do Brasil. Vai ter que ir para a linha C. Ou é registrado na repartição brasileira competente, ou ele vai ter que vir residir no Brasil e optar a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Ele é brasileiro nato por ser filho de brasileiros? Uma ova. Ele pode se naturalizar brasileiro? Não precisa não, gente. Ele pode, bastando que venha residir no Brasil. Não. Naturalizar teria que passar por outros processos e não residir no Brasil. Ele tem direito a ser brasileiro nato, respeitadas algumas condições que estão por aqui. Será considerado brasileiro nato caso venha residir no território e, além disso, opte a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. É o que está no artigo 12, inciso 1, a linha C. A letra D de dado é a mais correta e a mais completa. Tá? 3. Pedro nasceu na Itália no período em que seu pai, de nacionalidade brasileira, ali residia em caráter permanente. Ele nasce na Itália, filho de pai brasileiro. Bom, não disse o pai brasileiro estava a serviço ou não do Brasil. Pode ser que isso esteja nas alternativas. Ele será cidadão brasileiro caso venha a residir no Brasil e opte até os 18 anos? Não, é depois da maioridade que ele opte, não até os 18. É a qualquer tempo depois da maioridade. É considerado cidadão brasileiro caso tenha sido registrado na repartição brasileira competente. Veja que essa questão, gente, fala em cidadão brasileiro. Mas eu tenho que entender que aqui está igual a nacionalidade. Porque às vezes existe esse termo, que não é muito comum em prova. Ah, você obteve a cidadania italiana. É a nacionalidade italiana que você quer dizer. Então aqui, cidadania está no sentido não técnico de equiparado a nacional. Cidadão é brasileiro no gozo de direitos políticos. Mas aqui, todas as alternativas, tá? Somente será nacional brasileiro caso requeira sua naturalização. Que onda! É considerado cidadão brasileiro? Será cidadão brasileiro caso sua mãe também seja brasileira? Não. É considerado cidadão brasileiro caso tenha sido registrado na repartição brasileira competente. Será considerado brasileiro. Será considerado nacional brasileiro. Meteram aqui um cidadão de forma atécnica, mas isso não torna a letra B errada. Tá certo? Vamos para a próxima. João brasileiro nato e Pedro brasileiro naturalizado. Pedro é naturalizado. João é nato. Foram acusados e condenados pela prática de um crime no país beta, que solicitou a extradição de ambos. Gente, João não vai poder ser extraditado nunca. Então, João pode ser extraditado, é uma ova. João e Pedro podem ser extraditados, é uma ova. Só sobra A, C e D. Pedro é brasileiro naturalizado. Ele pode ser extraditado. Apenas Pedro pode ser extraditado, caso se trate de crime comum praticado antes da naturalização,
ou de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. É exatamente o artigo 5º, inciso 51. Agora, veja, a letra C diz: apenas Pedro, ó que onda, pode ser extraditado caso se trate de crime comum praticado antes da naturalização. A letra C é igual à letra A, mas a letra A continua. A letra A é a mais correta. A FGV trabalha muito com a alternativa mais correta, mais completa. É a letra A, porque diz ou crime comum praticado antes da naturalização, ou de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei, a letra do artigo 5º, inciso 11, inciso 51, e diz a doutrina, antes ou depois da naturalização. Letra A, questão 4. Questão 5. Luca nasceu em território brasileiro. Seus pais tinham nacionalidade italiana e, na ocasião, estavam a serviço de uma conhecida indústria de automóvel com sede na Itália. Deve ser a Fiat, né? Muito bem. Ou a, sei lá, gente, aí é para quem é rico. Maserati, Ferrari, não sei mais o que, Alfa Romeo. Aí não sei mais o que, eu me esqueci uma outra aí que é bonito pra caramba, que eram uns carros do James Bond. Esqueci agora. Então, o que é que acontece? Eu tô achando que tudo isso aí é italiano, viu? Alfa Romeo e tal. Aí, o que é que acontece, gente? O Luca nasceu no Brasil, seus pais são estrangeiros, mas não estavam a serviço do país Itália. Estavam a serviço de uma indústria automobilística, empresa privada. Luca é brasileiro nato, gente. Luca é, então, o quê? Brasileiro nato. Ele é brasileiro nato. Desde que uma ova. Agora sim, Luca está empolgado. Luca, depois do nascimento, retornou para a Itália, porque ele nasceu no Brasil. Após completar 18 anos, decidiu viver no Brasil e seguir carreira política. Luca pode... Gente, a alternativa correta foi a letra B. Luca é brasileiro nato, por ter nascido no Brasil, podendo candidatar-se a qualquer cargo eletivo. Por quê? Quais são as outras hipóteses de brasileiro nato? Desde que não tenha sido registrado na Itália. Nada a ver, velho. É brasileiro nato desde que optante pela nacionalidade brasileira. Não precisa. Ele nasceu no Brasil. Os pais são estrangeiros que não estavam a serviço do seu país. Ele é brasileiro nato. Agora, um moleque tem 18 anos de idade. Pode se candidatar a qualquer cargo, gente? Com 18 anos de idade, não. Mas você vai ter que entender que essa é a mais correta. A menos errada. Olha que onda. Às vezes você tem que responder pela mais correta, às vezes a menos errada. Porque todos aqui, as outras eram piores ainda. Então, pode, como brasileiro nato, pode, desde que tenha a idade mínima, pode se candidatar a qualquer cargo. Poderíamos tentar anular essa questão? Poderíamos. Se a FGV ia aceitar, não sei. Mas, na dúvida, não dependa de recurso. Vá para menos errada. O que eu posso fazer? Próxima. Maria, de nacionalidade brasileira nata, e João, de nacionalidade alemã nata. Então, Maria é brasileira nata, João é gringo, é alemão, mas que estava residindo no Brasil, tá? João estava residindo no Brasil. Travaram intenso debate a respeito dos direitos de cada qual perante a Constituição de 88. Ao final, concluíram corretamente que somente Maria é cidadã. Isso é verdade. Porque ela é brasileira no gozo de direitos políticos. De repente, vamos imaginar. Requisito para a fruição de direitos fundamentais quer dizer que João pode ser morto, não tem intimidade, não tem integridade física. Gente, estrangeiro tem titularidade de direitos fundamentais. Não todos. Como, por exemplo, não tem direito político. Então, dizer que tem que ser cidadão brasileiro para ter a fruição de direitos fundamentais está errado. Somente Maria possui direitos fundamentais, nem a pau, e ela pode ter direitos políticos, isso é verdade. João tem direitos idênticos aos de Maria, não porque João não tem direitos políticos. Somente Maria pode ter direitos políticos, embora ela e João possuam direitos fundamentais. Pronto. O estrangeiro é titular de direitos fundamentais como regra geral. Agora, ele não tem a nacionalidade, ele pode vir a ter, brasileiro naturalizado, e ele pode trabalhar com alguns requisitos, tem direitos sociais,
E ele não tem direitos políticos, porque ele é estrangeiro. E eu não estou falando aqui de novo do português equiparado. Esqueça, ele é alemão, não tem direitos políticos. Letra D. Maria e João possuem direitos idênticos? Também não. Vamos para o próximo. François nasceu no território brasileiro durante o período em que seus pais nacionais franceses aqui estavam por se encontrar em gozo de licença na fábrica de bijuterias em que trabalhavam na França. Estavam de férias no Brasil, gente. Estavam lá no Rio de Janeiro, estavam no Ceará, estavam em Santa Catarina, estavam no Pantanal, estavam no Amazonas, né, na floresta amazônica. E aí nasceu François. François é brasileiro nato, porque os pais estrangeiros não estão a serviço do seu país. Então, François, meu amigo, você é brasileiro nato, tá? Independentemente de requerimento, François. Desde que requeira, desde que seus pais tenham requerido, aonde? O menino é brasileiro nato, letra C. Maria, que nasceu em país do continente africano, no qual a língua oficial é a portuguesa, pode ser Moçambique, né, pode ser Angola, almejava, então, Maria nasceu num país do continente africano e ela queria se candidatar a um cargo eletivo no Brasil. Por tal razão, procurou o seu advogado e buscou se informar a respeito de sua situação jurídica. O advogado respondeu corretamente que ninguém está falando aqui que Maria é brasileira. Está falando que ela nasceu na África e que esse país africano falava a língua portuguesa. Está me cheirando artigo 12, artigo 12, inciso 2. São brasileiros naturalizados os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, a lei de imigração, exigidos unicamente aos estrangeiros originários de países de língua portuguesa, 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Isso está te chamando para a letra da Constituição, gente. Ela é considerada brasileira nata por força do Estatuto da Igualdade? É considerada brasileira nata caso venha a residir no território do Brasil e opte por essa nacionalidade? Não falaram que o pai ou a mãe dela é brasileiro? Então não. Não tem essa opção não. Porque a linha C do artigo 12, inciso 1, exige que o pai ou a mãe seja brasileiro. Não tem isso lá. Pode se naturalizar brasileira na forma da lei, desde que resida no território brasileiro por 1 ano ininterrupto e tenha idoneidade moral. É o artigo 12, inciso 2, gente. A linha A, tá certo? Pode se naturalizar brasileira na forma da lei, desde que atenda aos requisitos. Pode se naturalizar brasileira na forma da lei, desde que resida no território do Brasil por mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação criminal. Bom, gente, isso aqui seria uma naturalização extraordinária. Uma naturalização extraordinária. Ela pode se naturalizar brasileira, desde que resida no território do Brasil por mais de 15 anos ininterruptos, tá certo. E sem condenação penal, tá certo também. Só que o gabarito é a letra C. Porque é mais específico, sei lá, velho, é a mais correta. E a naturalização extraordinária, ela tem direito adquirido, mas ela pode se naturalizar brasileira, tá? Então, eu tenho a letra C e a letra E como corretas, mas o gabarito foi a letra C, porque ela é originária de um país de língua portuguesa e realmente, desde que ela resida no território do Brasil por 1 ano ininterrupto e desde que tenha idoneidade moral, ela pode pedir. E a letra E é de qualquer nacionalidade. Poderia. Agora, a situação do nacional estrangeiro, né? Nacional de país que fala a língua portuguesa, tem esse requisito específico. Era uma situação mais específica. Foi considerada a mais correta. O que eu posso fazer? Letra C. Então veja que às vezes você vai dizer, meu Deus, como é que é? Como é que é aquele meme, gente? Como é que é? Não sei que a menina que está com o aparelho,
e fala, não sei quem, meu Deus, e agora? Então, é quando você tem, meu Deus, e agora? Eu estou diante de duas alternativas corretas, mas tente achar a que se encaixa melhor com o caso concreto. O enunciado te deu a situação de como é que se diz? Uma estrangeira que nasceu num país que fala a língua portuguesa. Então, o enunciado está te entregando perto da letra C, tá certo? Então, é a letra C a correta, a mais correta. Porque a letra E também estaria correta, tá certo? Então, é a mais correta. Questão 9. Já acabamos 8 questões da FGV. Acerca da nacionalidade, a Constituição Federal dispõe que não é possível a concessão de nacionalidade brasileira a estrangeiro residente no Brasil condenado civilmente. Não, gente. Você pode, tá? Primeiro, a lei vai trazer quais são os requisitos. Agora, a naturalização extraordinária é para quem tem mais de 15 anos de residência ininterrupta, tá? Sem condenação criminal. Mas pode ter condenação civil. Deixou de pagar uma conta, vai ter que pagar. Isso não é problema. Então, eu não posso dizer que não pode, não é possível. Aqui era ininterrupta, era realmente 15 anos ininterrupta. Está igualzinho à Constituição. É a mais correta, a letra C. Eu estava aqui já ainda remoendo aquela outra questão. Não, gente, isso aqui não tem nada a ver, porque o artigo 15, artigo 12, inciso 2, a linha B, tá? O artigo 12, ele só traz o requisito da condenação criminal. Não tem nada a ver de condenação civil. É possível, sim. Somente por lei complementar será possível estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado. A lei não pode. Salvo nos casos previstos na Constituição. A Constituição pode, a lei não pode. É privativo de brasileiro nato o cargo de governador. Não é não. É o cargo de presidente da República, vice-presidente da República, governador, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro de Estado da Defesa, oficial das Forças Armadas, membro da carreira diplomática, ministro do STF. É essa galera aí. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra, em qualquer hipótese. Não. Salvo quando for imposição, salvo quando... É o parágrafo 4º do artigo 12. Salvo quando for uma situação de reconhecimento de nacionalidade originária. Aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, né, a reciprocidade que existe, serão atribuídos... Isso aqui é chamado, gente, no latim, do ut des. Eu dou para que me seja dado, né? Do ut des, que é essa ideia da reciprocidade. Vai que essa expressão em latim cai em sua prova. Acho que não vai cair, mas você já está sabendo. Serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição, porque o português equiparado é equiparado ao brasileiro naturalizado. Naturalizado. É a letra E. A gente viu uma questão passada da FGV que cobrou a naturalização ordinária do português, do estrangeiro originário de país que fala língua portuguesa. E a gente tem aqui uma cobrança, já na FCC, do português equiparado, que foi a segunda aula de nacionalidade que eu falei que era menos importante. Mas ela cai na FGV? Já caiu. Vocês viram que as hipóteses de brasileiro nato e as hipóteses de perda de nacionalidade são as principais cobranças em prova. Por exemplo, da FGV. Agora, que pode cair a aula 2 também de nacionalidade? Pode, mas é menos provável. Você tem que trabalhar com essa priorização, mas sabendo que pode cair tudo. Pode. Tá? Muito bem. É a letra E, alternativa correta, com base no artigo 12, parágrafo 2º, tá? Que é a do português. 12, parágrafo 1º, perdão. 12, parágrafo 1º, tá? É a situação do português equiparado. Duas questões rapidinhas do CESP. Pressuponha que Pepe, brasileiro, tenha saído do Brasil para atuar como jogador de futebol em determinado país estrangeiro
e que para a sua permanência ele foi obrigado a adquirir a cidadania daquele país. Nessa situação, ao adquirir outra nacionalidade, Pepe perderá a condição de nacional brasileiro. Ele foi obrigado, houve uma imposição para ele ficar lá no território nacional. Então, como imposição para permanecer no território, não perde a brasileira. A gente viu no artigo 12, parágrafo 4º. E Polícia Federal, 2018, apesar de o ordenamento jurídico vedar a extradição de brasileiros, brasileiro naturalizado pode ser extraditado se comprovado seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecente, certo? E toda a questão que diz assim, pode, é possível, você já tem, nem sempre vai estar certa, mas é melhor do que uma questão que não é possível, nunca, em nenhum caso, né? Mas é possível, é o artigo 5º, inciso 51, né, gente? É possível, sim. Por crime de tráfico de drogas praticado antes ou depois da naturalização. Questão 11, correta. E com isso a gente encerra as questões, tá bom? Veja que é uma certa incidência, não cai tanto quanto o artigo 5º, mas eu acho um assunto de custo-benefício bem legal. Se cair, a chance de se acertar é grande, tá? Não tem muita firula aqui em nacionalidade. Com isso a gente encerra. Próximo assunto vai ser direitos sociais, tá certo? Direitos sociais. Um abraço, gente. Tchau, tchau.